Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Márcia Pontes, do movimento Maio Amarelo, que a gente ouviu e ouve falar muito, mas tem gente que não sabe ainda o que é o tal do Maio Amarelo. E ela também é educadora de trânsito e vem trazer pra gente informações e falar, infelizmente, sobre as estatísticas no trânsito, sobre o Maio Amarelo, que continuam acontecendo mesmo com tantas campanhas, com tantas ações que são feitas e tudo isso continua ainda acontecendo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvinte clube. Márcia, fala pra gente, é tanta coisa pra gente falar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo, depois a gente fala, assim, sobre a parte ruim, né, do que vem acontecendo. O que é o Maio Amarelo? Que ações que o Maio Amarelo faz? O Maio Amarelo é um movimento internacional, surgiu no Brasil no ano passado, foi pensado pelas principais mentes que pensam a segurança no trânsito no país. Tive a honra de ser convidada por esse grupo seleto. E é um movimento internacional preocupado em chamar a atenção. Nós queremos chamar a atenção da população para os riscos, para a acidentalidade, não só para os mortos, mas para o batalhão de sequelados que fica. Maio, porque foi em 11 de maio de 2011 que a ONU decretou a década de ações para a segurança viária. A meta é reduzir de 23 para 11 a quantidade de mortos no nosso país a cada grupo de 100 mil habitantes. E o amarelo, porque o amarelo é a cor universal da segurança no trânsito, é o alerta, a atenção. Uhum. E durante as ações aí do Maio Amarelo são distribuídos muitos materiais, né, educativos também, né? Olha, Rose, foram mais de 100 mil unidades, 100 mil materiais, entre panfletos de autocuidados, o CTB emocional. Nosso motorista está muito apressado, muito mal educado, então a gente elaborou um material com algumas plaquinhas de trânsito que fazem a diferença, a boa educação no trânsito. Foram cataventos, palestras nas escolas, mais de 6 mil alunos que foram atendidos pelas palestras de autocuidados e formação de aluno multiplicador. Tudo que você puder imaginar, ação educativa, blitz educativa, a gente se pintou de amarelo, a gente fez de tudo para chamar a atenção. É um movimento muito dinâmico. Em cada bairro, em lugares, casas, colocaram monumentos pintados de amarelo, trocou a luz, colocou a luz amarela. Então, tudo para chamar a atenção para o alerta. E aí o que acontece? A gente tem 3 mortos em 2 dias. Parece que as pessoas não escutam, né? Não estão nos ouvindo. É muito simples você falar acidentalidade, o morto no trânsito, até o momento em que é com alguém da família. Aí a pessoa sente essa dor, e a gente não precisa sentir essa dor primeiro, né? E o Maio Amarelo trouxe aí, vem com parcerias muito importantes também, evoluiu muito o movimento desde o ano passado. E como é que está a estatística de acidentes, de mortes no trânsito, nesse começo começo não, já está na metade, né, do ano, mas a gente começou o mês de junho já com 3 mortes, a gente está no dia 5 e já tivemos 3 mortes no trânsito. O Maio Amarelo começou dia 1º, no dia 4 a gente já tinha uma morte de motociclista. Falando em motociclista, levantamento do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde nos dá conta que em Blumenau, as vítimas fatais, os mortos, morre muito mais gente do que Joinville e do que a maior cidade do estado em número de habitantes e do que a própria capital. A cada grupo de 100 mil habitantes, motociclistas, em Blumenau é maior que a média nacional. Chega a ser 2 ou quase 3 vezes maior do que a média nacional. Então as pessoas já devem estar meio de saco cheio me ouvindo falar, porque eu estou sempre dizendo a mesma coisa. E é um desespero da gente tentando alertar, porque você fala, e a faixa etária que mais morre, tanto em motociclista, ciclista, pedestre, é a faixa etária jovem, economicamente ativa. Entre os idosos, entre os pedestres é que morre mais idoso, pelas características deles, né? O peso da idade, as dificuldades de mobilidade. E tudo isso exige de nós uma responsabilidade muito grande. Nós temos que fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado contando morto, não dá.
Mas com todas as ações, né, que são feitas, adianta continuar fazendo tantas ações e as pessoas continuarem morrendo no trânsito? Adianta pelo seguinte, por que isso acontece? Porque nós não temos uma política pública séria na cidade voltada para a segurança das pessoas no trânsito. Aqui em Blumenau, a maior preocupação é com a fluidez do automóvel, não é com uma cidade para as pessoas, digo isso sem o maior problema e cheia de dados e documentos para comprovar. Basta a gente ir na rua, basta a gente ver, né? Então a gente está aplicando vacina depois que a doença se instalou. Isso só vai funcionar quando tiver uma política pública séria e um programa de humanização do trânsito sério, executável. Aumentar a velocidade só aumenta a gravidade da lesão e do impacto. Márcia, e que novas ações estão sendo pensadas aí? Porque a gente estava falando, né, sobre as estatísticas que as estatísticas falam que é mais os jovens, né, que acabam passando aí por tudo isso. Que ações que estão sendo pensadas para atingir esse público jovem? No âmbito do Maio Amarelo, a gente trabalhou pra caramba, só que é um trabalho voluntário, a gente vive de pires na mão, tentando conseguir algum dinheiro para produzir material, mas nós já tivemos bons resultados. Por exemplo, uma parceria com a OAB, Comissão de Trânsito, de Transporte e Mobilidade da OAB, Dr. Roger Sequeto, vai fazer um projeto, já está articulando com a OAB, para que todo o dinheiro da fiança de pessoas que matam, ferem no trânsito, bebe e dirige, vá para o atendimento às vítimas. Nós temos muitas vítimas sequeladas que dependem de comprar fralda, remédio, prótese, outros atendimentos. As vítimas de trânsito ficam desamparadas quando o agressor, na verdade, ele tem todo um aparato do Estado a favor dele. Então essa é uma parceria valiosa da OAB. Estamos tentando parceria com as universidades para que os profissionais da área de saúde, fisioterapia, psicologia, possam nos ajudar também. Parceria com a Câmara Mirim para atingirmos os alunos nas escolas e vamos buscar a parceria com o Sindicato dos Motociclistas, aqui, que também é a categoria que mais morre no trânsito. Então nós estamos buscando parcerias que retornem para a sociedade e também pressione o poder público. O poder público, junto com a sociedade organizada, tem que ter política pública séria voltada para o trânsito. Não adianta a gente ficar só contando morto, contando ferido. Fazendo estatística, né? Fazer estatística que a gente mal consegue contar direito, quem está morto e quem está ferido, e tomar ação pontual, paliativa. É estrutural. O executivo tem que abraçar o programa de educação para o trânsito, de humanização, tem que abraçar esse programa com todas as suas pastas, com todas as suas secretarias. A gente precisa saber quanto gasta. Um levantamento de 2003 a 2011 comprovou que só em atendimento à acidentalidade no trânsito, só em Blumenau, saiu do meu bolso, do seu bolso, Rose, do bolso do blumenauense, 1,7 bilhão. Isso é mais do que prêmio de loteria. Dava para comprar mais de 100 mil ônibus coletivos. Dava para fazer quase 2 mil centros de educação infantil. E aí, isso só em Blumenau. E de lá para cá, quanto por ano a gente gasta? Quanto na década? Quanto no nosso país? Fala-se em mais de 52 milhões no país inteiro. É absurdo mesmo. A gente estava falando aqui sobre estatísticas, aí a Tamara me passou aqui que Blumenau fechou o ano de 2014 com 41 mortos no trânsito. A maioria motociclista. Exatamente. E de janeiro a maio de 2014 foram 15 mortos. De janeiro a maio deste ano foram 10 mortos. Como é que se interpreta esses dados? E a gente saltou de 10 para 13 com 3 mortos em 2 dias. Exatamente. Aí tem gente que ainda comemora, mas a estatística baixou, Márcia. Para um pouco com essa boca grande, diminuiu. Tá morrendo menos gente. 2 pessoas a menos. Menos feridos. Olha só que legal, que bacana, vamos comemorar. Não temos o que comemorar. Enquanto a gente tiver um morto, um ferido, um acidente, nós temos que lutar. A educação para o trânsito se faz com sangue na veia. Se faz todo dia. Porque o sofrimento de uma família só é muito grande. São tratamentos dolorosos que vão a vida inteira. Para você que está nos ouvindo aí, está difícil arrumar
consulta na unidade de saúde, no postinho da sua cidade? Está difícil liberar a sua cirurgia eletiva? Está difícil conseguir uma vaga na regulação com o especialista? Por quê? Porque é sempre o politraumatizado de trânsito que vai chegar na frente com a maior emergência e vai precisar desse atendimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir em políticas públicas. A gente tem que trabalhar, eu digo política pública, não é política de político ou de governo, é de Estado. É manter, fazer alguma coisa. Essa é a nossa luta, a nossa briga. Não dá para comemorar porque morre menos gente. Porque a violência continua. Por ano, no Brasil, é mais de 500 mil de sequelados que ficam. E a dor dessas pessoas é diária, é constante. Eu procuro tratar disso, Rose, com muita sensibilidade e muito respeito. Quem nos ouve em casa certamente deve ter lá. Eu tenho um irmão que é vítima vítima das inconsequências dele, né? Porque foi ele que procurou, porque eu acho que a educação começa da pessoa, né? Porque se você está pilotando uma moto, está pilotando um carro, você está pilotando uma arma, se você não souber como conduzir, se você não tiver respeito e educação no trânsito. Meu irmão, por inconsequência dele, sofreu um acidente de moto há 8 anos, que a gente achou que ia se recuperar em 6, 7 meses. Há 8 anos, faz 2 anos que começou a andar com um andador. E não tem movimento do lado direito do corpo dele, por causa de inconsequência dele, por causa de inconsequência da pessoa. Então, há 8 anos que a minha mãe sofre, há 8 anos que a gente enfrenta muitos problemas por causa de uma inconsequência dele, e há 8 anos que a vida de todo mundo mudou por causa de um acidente. Então, tem que vir da casa, tem que vir da família, tem que vir da pessoa pensar, da pessoa se conscientizar, porque em 1 minutinho, em 1 segundinho, ela consegue transformar a vida dela e a vida de todo mundo, né, Todo Márcia? mundo sofre junto, todo mundo se machuca, muda a vida de todo mundo. Eu também tenho um irmão vítima de acidente de trânsito, ele quase perdeu a perna, está numa luta diária para não ter que amputar a perna e, por inconsequência, um pouco de outros, um pouco dele também. Uhum. Então, é uma luta diária. No trânsito, assim, a gente é vítima, a gente é culpado, a gente é de tudo e um pouco, né? Eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente, porque as campanhas estão aí para incentivar, e não adianta você só pegar o folheto, jogar no banco do carro, não olhar, não pensar. Aí quando acontece isso dentro da sua casa, é que você começa a prestar atenção no que está acontecendo e no que você também está fazendo. E só distribuir folheto, pra gente que é do Maio Amarelo, a gente sabe, isso não vai salvar a vida de ninguém. As pessoas pegam, dobram, jogam fora, põem na lata do lixo, né? Não dá bola. A gente está tentando chamar a atenção. E essa liderança, essa participação ativa que a gente procura, e é tudo de forma voluntária. Eu não trabalho na prefeitura, nem no CETERB, nem em lugar nenhum. O meu trabalho é voluntário como educadora de trânsito. Eu sou observadora também do Observatório Nacional de Segurança Viária. E nós estamos presentes e tudo que a gente quer é levar essa mensagem, é encontrar com a juventude, o jovem, uma maneira de encontrar a linguagem dele, de falar com ele, de fazer ele entender que ele está se colocando em risco. Hoje é sexta-feira, eu fico apreensiva. Certos lugares nessa cidade, na sexta-feira, eu não me arrisco aí. Sabe? Algumas ruas onde o pessoal abusa da velocidade, vai ter gente bebendo, dirigindo. Esse papo de tia velha, de novo, meu. Eu não quero ter que recolher seu corpo na estrada. Não quero ter que encontrar você lá nos hospitais, onde nós também procuramos fazer um trabalho voluntário, como paciente neurológico, que muda a vida inteira. É muito triste você ver a nossa sociedade se transformando na sociedade dos mortos e na sociedade dos inválidos. Os inválidos, inclusive politicamente, que têm o poder da caneta na mão, podem fazer alguma coisa e não começam a fazer. Estou recebendo a Márcia Pontes, coordenadora estadual do Movimento Maio Amarelo, que fez muitas iniciativas aí, muitas ações, distribuiu muito material educativo, fez mais de 100 ações em todos os dias no mês de maio, procurando sempre atingir aí diversos públicos, orientar para desempenhar com segurança cada um, né, o seu papel no trânsito. E assim foi o mês de maio, né, mas infelizmente maio também foi um mês bastante violento e o mês de junho começou da mesma forma. Um acidente que chamou bastante atenção aí nesse mês foi um acidente de 2 jovens, um veio a óbito, o outro continua internado em estado grave, ali na rua São Paulo. Eu passei por ali, Márcia, ontem,
E eu não consegui entender de que lado que o carro deles veio, porque ali, mesmo você vindo ali por trás da prefeitura, acho que é Paulo Zimmermann o nome daquela rua ali, né? E vindo pela rua São Paulo, é uma direção única e a impressão que deu é que eles vieram no sentido contrário e deram no poste, porque não deu para entender aquilo. É o elemento velocidade. A velocidade, com a velocidade que eles vinham e que não era pouca, na hora de frear ou simplesmente fazer o movimento brusco de volante, o carro ele vai desacelerar muito rápido. Então ele faz o quê? Ele gira em torno do próprio eixo de massa e o que acontece? Ele vai bater em algum lugar, ele vai para algum lugar. Mas a velocidade ele deveria ser acima de uns 120, então, para acontecer o que aconteceu. Certamente. A perícia vai apurar se for feita, mas ali já é um indicativo. Ninguém que passe ali a 40, 50, 60 por hora vai bater daquela forma, o estado que o veículo destruiu também. O poste ficou destruído, né? É aquela coisa, você vê, né? Que é um material de concreto, uma coisa grossa, uma coisa que... o carro ficou completamente destruído. Você passa por ali agora, você vai ver o poste ali está destruído, o poste. Tá. Quem viu as fotos do acidente, um absurdo. O carro praticamente abraçou o poste, por isso que o carona veio a óbito. E o que ocorre ali é que um veículo, quando se choca contra um objeto fixo, ele vem numa determinada velocidade, suponhamos 120, 130 por hora, o veículo para, sofre a desaceleração, mas o corpo continua sendo jogado para frente com essa mesma velocidade. Então, é balada, madrugada, bebida, festa. Nas redes sociais está tendo uma discussão enorme, sabe? Eu percebo que as pessoas estão com raiva da nossa juventude. Eles, de tão revoltados com esse tipo de coisa, chegam a ficar com raiva. Muita gente colocando a culpa no garoto, ainda, mal saiu da autoescola, 19 anos, ainda na permissão para dirigir. Muita gente colocando a culpa no garoto, no motorista. Tudo bem, o carona não estava com o pé no acelerador, mas será que a gente não tem condição, para você aí, garotão, menina, para você da família, oriente seu filho. Se você percebe que o seu amigo está bêbado, ou ele não está em condição de dirigir, ou ele consumiu algum outro tipo de substância, por favor, né, não vamos julgar. Pô, eu vou pegar carona com esse cara que tá bêbado, que vai correr, que pode me matar. A gente tem informação de que cravou em 120 por hora o velocímetro. E que tem fotos, né, mostrando. E tem fotos também, a 120 por hora. Gente, 120 por hora, Rua São Paulo, aquele trecho ali. Meu Deus do céu, aquilo ali é 50 por hora. Já estava o dobro, mais do que o dobro. Não dá, gente. A velocidade, a mesma velocidade que emociona é a mesma que vai te matar. Então, para nossa juventude, por favor, gente, vocês não são tão burrinhos. Vocês são a geração Y. Vocês nasceram na época da informação. Toda a informação do mundo vocês têm com um toque no celular. Qualifiquem o que vocês estão procurando de informação. Ninguém é tão burrinho, tão tapado, que não sabe que velocidade, bebida e direção é uma combinação explosiva. Vai matar. Não faça isso. Se vê que seu amigo tá bêbado, não tá bacana para dirigir, não vai, cara. Não vai dar certo, isso não vai rolar. Vai de táxi ou vai de carona com alguém sóbrio. Não entra nessa de oba-oba e bacaninha que não vai dar certo, cara. Teu lugar vai ser o cemitério, vai deixar todo mundo chorando por você aí. Mas você sabe, Márcia, que assim, ó, na minha opinião, eu tava comentando com a Márcia agora, em maio eu fui para os Estados Unidos, foi minha primeira viagem para fora do Brasil. E eu observei, não precisa nem ser muito observador para você ver como as coisas lá são diferentes, especialmente no trânsito. Teve um dia que a gente tinha alugado um carro e teve um dia que a gente só entrou numa rua, que a rua era sem saída, a gente entrou na rua, fez o retorno e saiu. Não deu mais um minuto, tinha um guarda de bicicleta atrás da gente, mandou a gente parar para saber quem a gente era, de onde que a gente tinha vindo, o que a gente estava procurando ali, o que a gente estava fazendo, e a gente observa muito policiamento. Aí eles andam com o carro, com a viatura e com a bicicleta atrás. Eles estacionam a viatura, pegam a bicicleta e ficam fazendo a ronda nos quarteirões, porque eu presumo que cada guarda deve ficar responsável por tantos quarteirões, porque aonde a gente vai é muito policiamento, é muita fiscalização, e a gente percebe o quanto as pessoas respeitam lá e como é diferente.
Aí o que a gente vê aqui, assim, ó, eu estava comentando com a Márcia fora do ar que eu já fui muito para balada, nessa época ali que começou a campanha da Lei Seca, a gente até via, né, uma blitz aqui, uma blitz ali, eu sei que o CETERB, que a Guarda de Trânsito, continua fazendo blitz, mas eu acho assim, que para você poder coibir mesmo, coloca lá uma viatura depois da balada. Porque o pessoal está saindo da balada, já vai ficar sabendo automaticamente que lá no final tem uma viatura, aquele que já está um pouquinho mais alto não vai dirigir, não vai pegar o carro. E um avisa o outro, eles se avisam, eles se informam. Eu acho que assim, vai pro final da balada. Deixa uma viatura lá, deixa uma fiscalização lá, porque você vai pegar, você não precisa, a gente sabe que tem 3 bafômetros em Blumenau, que tem o problema da calibragem, dos bafômetros e tal, não precisa nem fazer bafômetro, só tendo uma viatura ali, já vai coibir, já vai o pessoal ficar esperto. Não vou beber, ou fulano que não bebeu vai dirigir, porque na época ali que começou o negócio da Lei Seca, o pessoal estava cuidando, estava se controlando. Só que daí, assim, me perdoe, né, o pessoal aí da Guarda de Trânsito, me perdoe quem fiscaliza, mas eu acho que deveria de fazer coisas para coibir muito mais. Sabe que vai ter uma festa? Coloca a viatura lá, não precisa nem fazer bafômetro, só tendo a viatura já vai deixar o pessoal com medo, já vai ficar alerta, porque você faz campanha de conscientização, como você falou, por mais que você está fazendo, mas você não consegue entrar dentro da cabeça dos jovens. Então faz coisa para colocar medo mesmo, para amedrontar mesmo, porque acho que só dessa forma é que as coisas vão funcionar. Eu estava falando dos Estados Unidos porque o policiamento é muito grande. Então as pessoas não fazem, porque mesmo você não fazendo, você vê, a gente entrou numa rua errada, já veio um guarda atrás da gente para saber da onde que a gente era, o que a gente estava fazendo, porque o policiamento realmente é muito grande. Daí a gente tem falta de policiamento, tem falta disso, tem falta daquilo, mas faz as coisas já para coibir. Porque mesmo você fazendo todas as campanhas de prevenção, o resultado é pouco, então faz para proibir mesmo, para coibir mesmo, para colocar medo, porque só colocando medo, sabendo que existe a fiscalização, é que você não vai fazer. É a minha opinião. O problema é que o nosso país, a nossa cabeça, que pensa tão pequeno em segurança no trânsito, quando a gente fala em segurança no trânsito, é tudo para arrecadar. É para arrecadar, tá bom. Quem está arrecadando aí são as funerárias, de tanta gente morta, tanta gente machucada no trânsito. A gente tem que parar com essa mentalidade pequenininha de arrecadar. Hoje em Blumenau é tanta infração de trânsito, é tanto abuso, é tão perigoso o negócio, que a fiscalização dá a impressão que pensa assim, onde eu vou multar? Dá para escolher. Tanto que tem as brincadeiras, né, que a gente vê no Facebook aí, o pessoal, outro dia eu vi uma brincadeira do pessoal fazendo um guarda de trânsito com um barquinho e aquele radar móvel dentro, nas semanas ali que estava chovendo pra caramba, né, e o guarda de trânsito dentro do barquinho multando quem fosse passar de barco, porque já existe brincadeiras, né, porque só se fala em multa, isso e aquilo e aquele outro, a gente não vê, Quando a gente fala demais em fiscalização, é porque falta prevenção. Um trânsito seguro tem 3 E's, os 3 pilares, que é a engenharia, é a fiscalização e a educação. Quando você constrói uma casa com 3 pilares e coloca tudo pendendo para um pilar só, não vai dar certo. E aqui só se fala em fiscalização, porque está faltando prevenção e está faltando educação para o trânsito. A gente não vai educar para o trânsito multando, a gente só vai deixar as pessoas com mais raiva ainda. Exatamente. Concentrar tudo num pilar só? Não. Tem que ter a fiscalização? Tem. Tem que ter educação para o trânsito? Tem. Para a população inteira. Não adianta ficar só em cima da molecadinha, das criancinhas do colégio. Adianta muito. A gente faz esse trabalho também. Mas até que eles cresçam, começam a fazer a diferença no trânsito. Muita gente já morreu. Muita gente já morreu. E engenharia, a gente discute tanta coisa em Blumenau, faz tanta polêmica com tanta coisa que às vezes não é tão importante. Por exemplo, Morro da Companhia Hering, Bruno Hering, acidentes constantes por ali. Tivemos lá 2 acidentes essa semana, um teve mais visibilidade. Como fica? Está passando caminhão, está passando veículo grande, é um problema. Acesso, se você olhar o mapa de Blumenau, as ruas estão todas no centro, está tudo concentrado num novelo, num emaranhado. A gente não tem acessos a outros pontos da cidade. A gente tem que pensar as questões de engenharia. Um acidente de trânsito, e nunca tem uma causa só, ele tem muitas causas juntos. Pegue aí um lugar onde tem muito acidente de trânsito na mesma rua, no mesmo número. Vai olhar que lá tem problema de engenharia.
Não é só culpa do condutor. A gente tem essa mania de dizer que a culpa é do condutor, a gente fica com raiva das pessoas e quer que as pessoas morram no trânsito. Não é assim. É o que acontece. Bebeu, dirigiu, bateu, morreu. A fórmula não é essa, sabe? Não é tão simples assim. As pessoas estão com raiva da nossa juventude, quando na verdade a gente tem que se aproximar deles, encontrar uma forma de fazer eles entenderem que se não se cuidarem, vão morrer no trânsito. Cada um tem que fazer a sua parte, a família tem que cobrar muito, né, Márcia? Muito. Educação para o trânsito começa em casa. É lá, em casa, desde pequenininho, ensinando a respeitar os outros, a respeitar a sua vez no trânsito, a atravessar com segurança. Tudo isso, a escola complementa, mas tem que ter uma base boa já de casa. Educação é de berço. Márcia, a gente acabou passando um pouquinho aqui do nosso tempo. Para encerrar, o Maio Amarelo continua durante todo o ano? Essas ações, elas continuam ao longo de todo o ano? Ao longo de todo o ano. Nós temos aí uma agenda positiva. Nós vamos mobilizar todas as equipes, os voluntários do Maio Amarelo. Vamos continuar trabalhando em ações para chamar a atenção, mas fortalecendo com a sociedade civil organizada e com o poder público, tentando as parcerias. A gente tem que atender hoje um monte de gente, né? O motorista infrator, aquele que se envolve em acidente por imperícia, que é 1.100% a mais do que todos os acidentes juntos. Bebida de direção, velocidade, tem uma série de coisas. Pessoas com medo de dirigir. Eu estou há anos tentando fazer um atendimento presencial, com parcerias, com psicólogos, instrutores, outros profissionais. Quem sabe esse sonho se realize. Tomara, a gente fica na torcida porque, como eu falei, a gente acaba ficando dos dois lados, né? Como vítima também e também, às vezes, como causador, né? Porque a gente tem que começar aí a nossa parte, a partir do momento que você colocou o seu pezinho no veículo, né? Seja moto, seja carro, a partir do momento que você é pedestre, tem que estar sempre alerta, tem que estar sempre pensando aí dessa forma. Márcia, muito obrigado pela tua visita, gostaria de poder falar mais com você, porque a gente acaba, né, empolgando nesse assunto e a gente quer que a informação entre na cabeça das pessoas, né, que as pessoas se conscientizem e eu sei que você luta bastante aí pelo teu trabalho e desejo muito sucesso para você, que você continue com essa tua garra, com essa tua força e trabalhando sempre aí com o Maio Amarelo e com essas campanhas de educação no trânsito. Muito obrigada, Rose, muito obrigada mesmo. Eu respiro o trânsito, é meu compromisso existencial, eu sou ativista da causa humanitária de salvar vidas no trânsito. Eu quero deixar uma mensagem agora muito rápida para você aí que está nos ouvindo. Se comporte no trânsito, dirija como se o outro fosse alguém da sua família que você tem que proteger. Aí a coisa começa a funcionar. Falou tudo. Márcia, um bom final de semana para você, que Deus te abençoe sempre. Muito obrigada.